Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o quinto episódio do meu delivery em casa. Hoje é segunda-feira, dia 8/6. Vou gravar para vocês o que sair de pedido. Hoje eu comecei o delivery mais tarde, comecei agora, era 5 horas da tarde, porque eu tive que sair para resolver algumas coisas. Como eu falei para vocês, eu tô tirando a habilitação. E aí eu fui fazer o exame médico hoje, demorou pra caramba que o sistema lá tava lento. Então o exame era 1h50, eu cheguei em casa quase 5 horas. E eu fui almoçar ainda, abri todos os aplicativos, mandei no WhatsApp, coloquei no Instagram que estamos atendendo. Então, a partir de agora, das 5 até as 11, teremos atendimento normalmente, tá? Então, se sair pedido, eu venho aqui mostrando para vocês, tá bom? Então, por enquanto é isso. Vem acompanhar comigo essa doce rotina. Galera, vim aqui bater um papo com vocês. Hoje já é quarta-feira, dia 10/6. Gente, segunda e terça não saiu nenhum pedido, nem pelos aplicativos, nem pelo WhatsApp. Esse mês, assim, começou bem fraco, mas em nome de Jesus vai melhorar. Vamos ter fé. Mas tá saindo encomenda de bolo de aniversário, então uma coisa vai cobrindo a outra, né? Então, o que eu vim falar com vocês? Hoje é quarta-feira, hoje eu não vou ter atendimento. Por quê? Porque eu vou ver minha mãe. O que aconteceu? Minha mãe, há um pouquinho mais de um mês atrás, primeiro deixa eu falar, hoje é dia de quarta, é reduzido o horário, né? Então hoje eu já atendo com horário reduzido, que é das 7 às 11, porque minha filha, como eu já falei em todos os vídeos, minha filha faz tratamento. Ela faz fonoterapia, ela não fala ainda, ela teve paralisia cerebral, então toda quarta-feira ela faz tratamento. E aí na quarta eu atendo somente na parte da noite. Porém, eu vou ver minha mãe hoje, então quando eu voltar na fono dela, eu vou direto pra minha mãe. Vou pegar meu filho na escola e vou lá pra minha mãe. E aí, o que aconteceu? Minha mãe, há um mês e pouquinho atrás, ela já tava há um tempo já falando que sentia que o coração dela tava fraco. Tinha hora que ela falava que parecia o coração dela parar de bater. Ela falava que tinha hora que parecia que ela dava uma apagada, assim, sabe? E a gente sempre falando, vai no cardiologista, marca o cardiologista, né, pra ver o que é. Ela achava que era por conta da diabetes, porque ela tem diabetes, tem pressão alta. Então ela achava que era por conta disso. E aí ela marcou o cardiologista, foi passar no cardiologista, isso foi no final de abril, para fazer um exame, né? Ela marcou um exame, acho que era um eletro, se eu não me engano. Ela foi fazer. Quando chegou lá, o médico olhou para ela e falou: como que você tá viva? Como que você tá em pé? Como que você tá fazendo as coisas? Porque assim, ela cuidava do meu avô. Meu avô tá também com alguns probleminhas, tá usando fralda, então quem cuidava dele era ela que dava banho nele e tudo. E o médico falou: não sei como você tava fazendo tudo isso, porque você tá uma morta-viva, falou desse jeito. O coração dela, gente, tava batendo 20 por minuto. Desculpa, falei errado. 20 batimentos por minuto. Tava muito fraco. E aí ela foi fazer esse exame, de repente a gente recebeu a notícia que ela foi direto pra UTI. Ela tava na UTI, então tipo assim, ela foi fazer um exame e daqui a pouco a gente recebeu a notícia que ela estava na UTI. Por conta do coração dela tava muito fraco. Pra colocar, aí eles internaram ela na UTI pra colocar um marca-passo, né? Porque ela ia precisar do marca-passo porque o coração dela tava muito fraco e não tava batendo normal, sabe? Batia, chegava a 60, daqui a pouco caía pra 20 e tava assim. E ela foi pra UTI. Aí ela ficou, se eu não me engano, acho que 2 dias até o dia da operação. E aí teve, no dia que ela foi operar, ela acordou, quando ela olhou tinha 2 médicos olhando pra ela. E eles falaram: você não sentiu nada? Ela: não, por quê? Ele: seu coração parou, você não sentiu nenhuma dor, nada? Não, ela falou: não senti nada. Aí eles falaram: seu coração parou, ficou segundos parado. E aí ela ficou, né, abismada. E aí, por esse motivo, como o coração dela tava parando, eles correram para fazer a cirurgia. Só que quando foi fazer a cirurgia, deu complicação na cirurgia. Eles foram passar um dreno, não, dreno não, se eu não me engano, era um catéter, para poder colocar marca-passo. O marca-passo, ele vai, é um fiozinho que vai dentro da veia pro coração, e aí fica dando choque lá pro coração bater normal, né? Ele fica dando aquele choquinho quando o coração começa a querer enfraquecer, ele dá o choque pro coração voltar a ficar forte, né? E aí, quando foram passar esse catéter nela, perfuraram o pulmão. Perfuraram o pulmão dela, gente. E ela teve pneumotórax, teve várias intercorrências, teve que ficar com dreno no tórax.
E aí ela teve que ser entubada. Gente, olha, foram dias assim, muito difíceis. Só chorava, desesperada. Fui parar no hospital pra saber o que tava acontecendo, porque a cirurgia que era pra durar 2 horas, durou 5 horas e ninguém respondia, ninguém falava o que tava acontecendo. Então eu fui correndo pro hospital pra ver o que tava acontecendo. Chegou lá, de qualquer jeito, ninguém passou informação. A gente só foi saber o que tinha acontecido com ela à noite, quando a minha irmã foi lá. Que é aí que o médico desceu pra falar o que tinha acontecido. Ela se desentubou, que ela ficou muito nervosa. Se desentubou. A minha irmã, quando foi ver ela, ela tava sedada. E ela tava forçando muito pra respirar. Então, assim, foi muito difícil. E aí, por conta dessas complicações, a gente ficou 30 dias sem poder ver ela. Então, eu fui visitar ela no hospital. E depois que eu visitei ela no hospital, eu não podia mais ver ela. Porque não podia pegar nenhuma gripe, nenhuma doença, nada, né? Porque foi uma cirurgia muito delicada, né? Era pra ser uma cirurgia simples, mas por conta das intercorrências que ela teve no pulmão, tudo. E aí, não. Ela teve parada respiratória, tudo. Então, eu não podia visitar ela. E aí ela voltou a trabalhar agora. E aí agora hoje eu vou lá ver ela. Então por isso que eu não vou atender. Então assim, eu dei uma resumida breve, gente, mas foi bem complicado, tá? Foi dias bem complicados. Mas hoje, graças a Deus, ela tá bem, já tá trabalhando. Então assim, Deus é Deus, né? Porque o médico falou que não sabe como que ela tava fazendo as coisas, como que ela tava em pé, como que ela tava viva. Ele falou que você tava uma morta-viva. Então assim, quando Deus ele tem um objetivo na nossa vida, quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, independente do que o inimigo faça pra tentar parar a gente, pra tentar destruir a gente, ele não consegue, né, gente? Não consegue. Ele pode tentar, mas não consegue. E Deus é Deus. Quando Deus tem algo na nossa vida, ele trabalha de todos os jeitos, né? Então foi um milagre que aconteceu com ela. É um testemunho muito, né, forte. E graças a Deus ela tá bem, já tá trabalhando. E aí hoje eu vou lá ver ela. Então por isso que eu não vou atender, tá bom? E eu contei bem breve aqui pra vocês mesmo, só pra explicar o que tava acontecendo. E aí hoje eu vou lá ver ela, graças a Deus, né? Tá tudo bem, já tá bem. O coração dela tá batendo normal. E aí eu vou lá visitar ela hoje, por esse motivo que eu não vou atender. Então, atendimento somente amanhã na quinta. Então, amanhã eu volto aqui gravando tudo pra vocês. Eu vou fazer um bolo de milho pra levar pra ela. Eu vou tentar gravar aqui pra vocês eu fazendo, tá bom? E aí é isso, tá? Então, amanhã eu retorno aqui na quinta, dia 11, mostrando os pedidos que forem saindo, tá bom? Então, por hoje é só isso mesmo. Eu só vou tentar gravar eu fazendo o bolo de milho que eu vou levar lá pra ela. E aí eu posto aqui pra vocês, tá bom? Ó, ficou o bolo de milho. Eu unto a forma com manteiga, margarina no caso, né? E fubá, tá? Eu gosto de juntar meus bolos, gente, tudo com margarina, sempre no modo antigo. Eu sei que tem desmoldante, que é mais prático, mas tem os desmoldantes que são o gosto tem muito ruim, sabe? Um gosto muito forte, então eu não gosto. Tem uns que é mais caro, que são melhores, mas eu prefiro untar com manteiga ou margarina. Se um dia tiver uma produção muito grande, né? Um dia, se Deus quiser, vender muito e aí tem que ter mais rapidez, aí talvez eu comece a usar o desmoldante, mas por enquanto
Todas as minhas massas, quando eu vou assar, eu unto com margarina. As de chocolate, eu unto com margarina e chocolate em pó. As de milho, fubá, eu unto com margarina e fubá. E as massa branca eu unto com margarina e farinha mesmo, tá? Então, é dessa forma que eu faço. Essa forma aqui, ela é aro 22, tá? Então, eu asso um bolo só. No delivery, eu asso 2 formas de 16 centímetros com essa massa. Então, no delivery eu consigo fazer 2 bolos, tá? Com essa mesma massa. Esse aqui, como eu vou levar pra minha mãe, eu vou fazer o grande, que é o de 22 centímetros, tá bom? Eu vou botar aqui pra assar agora. E, gente, ó, tá no forno, eu asso ele a 190 graus, tá? Por uma média aí de 50 até 1 hora, às vezes chega, tá, gente? Mas é isso, tá bom? Já tá aqui no forno assando. Quando assar, eu venho mostrar pra vocês. Gente, esse é o bolo de milho mais fácil da vida. E é delicioso, ele é bem úmido, bem macio, bem fofinho. Quando eu for na minha mãe, que eu vou levar pra lá, que eu falei pra vocês, cortar, eu vou mostrar um vídeo pra vocês, eu cortando ele, pra vocês verem como que ele é. É perfeito, gente. E se você gostou, quer a receita completa, quer que eu faça um vídeo aqui mostrando a receita completa desse bolo, então coloca aqui nos comentários, tá? Ó, quero a receita do bolo de milho, que eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Aqui, gente, eu tinha ido no mercado repor mercadoria, porque eu vi no WhatsApp que o leite condensado estava na promoção, R$ 4,98, estava muito barato, gente. Então, fui repor leite condensado, creme de leite, ovo, farinha, muita coisa. E aqui com a minha companheirinha. Galera, quintou por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 11/6, véspera do Dia dos Namorados. Ontem, como eu falei pra vocês, no dia 10, eu fui pra minha mãe, que foi na quarta-feira. O atendimento na quarta é das 7 às 11, porém ontem, como eu fui pra minha mãe, eu não teve atendimento, né? Então, hoje, quinta-feira, atendimento normal, da 12h30, eu tô aqui até com a minha toquinha, das 12h30 até as 10, hoje o atendimento, tá? Até as 10 da noite. Não saiu nenhum pedido ainda. Se sair aqui eu vou mostrar pra vocês. Tenho muita produção pra fazer, porque amanhã será a volta do Morango do Amor. Então eu tô anunciando no Instagram, nos stories do WhatsApp, stories do Instagram, que amanhã vai voltar o Morango do Amor. Então amanhã eu vou ter Morango do Amor de ninho e de maracujá. Então hoje eu tenho que fazer os brigadeiros. Os morangos chegaram agora há pouco. Vou mostrar pra vocês, bem grandões, do jeito que eu pedi pro fornecedor, ele trouxe bem grandão, então vai ficar perfeito esses morangos. E aí eu preciso fazer o brigadeiro de maracujá, o brigadeiro de ninho, preciso fazer brigadeiro de chocolate, mais brigadeiro de ninho, que é para as caixinhas dos Dias dos Namorados de amanhã. Preciso fazer cookie, que acabou. Preciso fazer bolo de milho, que também acabou. Então assim, é muita coisa para fazer hoje ainda. E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Tudo. Se eu não conseguir, o que eu conseguir eu vou postando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Vocês viram aí o vídeo que eu postei do bolo, gente. O bolo ficou delicioso, maravilhoso. O bolo fofinho, brilha, sabe? Aquele bolo que brilha em cima, fofinho, bem úmida a massa, cremoso. Maravilhoso, gente. Delicioso mesmo. Então é isso. Eu vou mostrando aqui meu dia pra vocês. O que eu consegui mostrar da produção, eu venho aqui gravando e já mostro aqui pra vocês, tá bom? Ó, gente, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, eu pego morango com esse fornecedor. Eu pego geralmente os morangos normal, tá? Eu tô pagando, vou tirar isso aqui. Eu tô pagando R$42 na caixa do morango, que é aquele normal, que ele é médio e tal, não é tão grande. E vem só alguns pequenininhos, né? Esse daqui é um morango mais graúdo, ele é maiorzão. Eu paguei 46 nessa caixa com 4 caixinhas, tá? E aí você vê que são os morangos bem grandões mesmo. Eu pedi pra ele trazer maior porque eu preciso fazer os morangos do amor amanhã e precisam ser grandes os morangos. Olha o tamanho desse aqui, gente, enorme, olha. Eu vou selecionar os maiores, os morangos do amor. Eu vou precisar de 18 morangos, então eu vou selecionar os melhores e os maiores, porque não pode ter machucado pra fazer morango do amor. Não pode ter tá mole, nem nada, pra não vazar água e aí vai ficar horrível, né? Então tem que estar tudo bem sequinho. Eu já vou higienizar eles daqui a pouco pra deixar eles secando. Eles vão ter que ficar bem sequinho pra amanhã de manhã. Eu envolver eles no brigadeiro
e passar na calda. Então, vocês vão acompanhar, vou tentar mostrar o máximo que eu puder. Eu vou colocar também nos shorts aqui do YouTube o vídeo eu fazendo morango do amor, tá? A receita. Então, quem quiser, vai lá ver, tá? Vai estar lá nos shorts. Então é isso, gente, ó. Morangos lindões pros morangos do amor de amanhã. Se Deus quiser, vai vender tudo, tá? Eu vou fazer 9 de ninho. Eu faço uma receita de brigadeiro de ninho e uma receita de brigadeiro de maracujá. E cada receita rendem 9 morangos do amor. Que eu peso 45 gramas de massa pra cada morango, tá? E aí com o morango, dá umas 80, dependendo do tamanho do morango, 80 até 90 gramas. Total com o morango, tá? E aí é isso. Vou selecionar eles daqui a pouco, aí eu vou higienizar eles. Aí depois eu vou separar os maiores, que vai ser pros morangos do amor. E o restante eu vou guardar, que vai ser pros doces daqui mesmo, a pronta entrega, tá bom? E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu já tenho, ó, eu tenho encomenda de caixinha dos Dias Namorados pra amanhã. Tem encomenda de doce unitário, gente, que a cliente vai fazer um jantar para ela e pro marido dela. E ela queria só um docinho de sobremesa. Então ela pediu 2 bombons no pote, um de uva, um de morango e um morango do amor. Então assim, tá vendo que sai também docinhos até nessas datas especiais? Então é isso, amanhã eu vou abrir os aplicativos bem cedinho e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai vender tudo. E aí eu vou mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Gente, tô aqui, ó, fazendo creme de ninho. Esse aqui é do delivery, tá? É dos doces da pronta entrega. E aí, em seguida, com a mesma panela, sem precisar lavar, eu vou fazer o brigadeiro de ninho dos morangos do amor e o brigadeiro de ninho das caixinhas do Dia dos Namorados, tá? Aqui já tá quase pronto. Ó, já tá caindo em fios. Quando ele cai um fio mais grosso, eu já desligo, tá bom? E aí eu vou fazer aqui os cremes de ninho, depois vou fazer brigadeiro de ninho pros morangos do amor, brigadeiro de ninho pras caixinhas de Dia dos Namorados, depois vou fazer brigadeiro de maracujá, depois vou fazer creme de chocolate e brigadeiro de chocolate. E aqui, gente, eu chamo de creme não porque vai algum outro ingrediente não, tá? Aqui é só leite condensado, creme de leite e ninho, e leite ninho, tá? Eu chamo de creme porque ele é mais cremosinho, que é pra todos os tipos de doce que eu vendo no delivery, tá? Então eu uso ele pra copo da felicidade, eu uso ele pros meus bolos. Então, como eu tava dizendo, eu uso ele para os meus bolos na marmita, uso ele para os bombom no pote. Então, é um recheio, assim, totalmente universal. Eu uso ele para tudo, tá, gente? E aí, se eu for fazer um recheio de coco, um recheio de maracujá, eu saborizo ele na hora, com a polpa do maracujá ou com coco, no caso, quando é bolo de prestígio, tá? Então eu saborizo esse recheio aqui na hora. Então eu já tenho ele ninho pronto. Então qualquer sabor de qualquer doce que for ninho, eu já tenho ele. E aí se sair algum doce que vai coco, algum doce que vai maracujá, eu saborizo na hora de montar o pedido, tá? Assim facilita muito, porque antes eu fazia vários tipos de recheio, maracujá, aí fazia ninho, fazia brigadeiro, fazia prestígio. Às vezes naquela semana não vendia prestígio, o recheio simplesmente ia pro lixo. Porque eu não congelo recheio, tá, gente? Recheio eu não congelo. Então, ia pro lixo. Ou a gente comia aqui em casa, então é prejuízo, né? E aí eu comecei a fazer dessa forma, aprendi a fazer dessa forma e gostei. E aderi aqui no meu delivery, então eu faço dessa forma. Eu faço creme de ninho, eu chamo de creme porque vai 2 leite condensado e 3 cremes de ninho. Meu Deus, gente. 3 cremes de leite, tá? Então aqui vai 2 leite condensado, 3 cremes de leite e o leite ninho, tá? Então é dessa forma que eu faço. Então ele não fica tão doce, tão enjoativo. Então eu consigo fazer todos os doces com esse mesmo recheio, tá bom? Gente, ó, do jeito que eu tirei da panela, tá bem quente, ó. Acabei de tirar da panela, já coloco no saco de confeitar e deixo esfriando aqui mesmo, tá? Não tem problema nenhum você colocar quente no saco, viu, gente? Que esse saco, eles já são próprios para aguentar calor, tá? Ele é tanto para congelar quanto para você colocar coisa quente dentro, não tem problema nenhum. Tá? Então eu deixo aqui descansando. Agora eu vou partir para fazer o brigadeiro de ninho dos morangos do amor. Eu ia fazer os 2 brigadeiros juntos já, o de ninho do morango do amor e das caixinhas. Porém, o do morango do amor eu já sei certinho a quantidade que dá. Então, se eu fizer junto com o outro, pode ser que eu acabe deixando mais para um, menos para outro. E na hora de fazer os morangos pode dar errado. Então, vou fazer um primeiro, depois eu faço o outro separado. Vai dar mais trabalho? Vai, mas eu sei que pelo menos vai dar a quantidade certinha que eu preciso, tá bom?
Ai, gente, aqui, ó, uma dica super importante que eu tenho pra dar pra vocês. Ó, eu tô usando a panela sem lavar, tá? Não precisa, viu, gente? Por isso que eu começo pelos recheios brancos. Fiz o creme de ninho, tô fazendo agora o brigadeiro de ninho, depois vou fazer mais um brigadeiro de ninho, depois vou pro de maracujá, e aí sim eu lavo a panela pra poder ir para os de chocolate, tá? Então eu faço dessa forma. Porque se toda hora você for ficar lavando a panela, gente, você perde muito tempo. E tempo é dinheiro, né? Então, bora lá. Uma dica que eu vim dar aqui pra vocês, ó. Quando você for fazer o brigadeiro, brigadeiro, recheio, qualquer coisa, que vá ninho ou vá chocolate em pó, você primeiro mistura somente o leite condensado e o pó aqui, que é no caso aqui eu tô usando o leite ninho. Você vai misturar somente esses dois ingredientes primeiro, antes de colocar o creme de leite. Por quê? Porque facilita muito. O leite ninho e o chocolate em pó, eles dissolvem muito mais fácil somente no leite condensado. Se você colocar o creme de leite junto, vai ficar cheio de bolinha, você vai ter dificuldade para desmanchar. E aí você perde tempo aqui, né, mexendo, né, até dissolver tudo. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Eu coloco o leite condensado, jogo o ninho ou o chocolate em pó. E aí vou mexendo até dissolver. E dissolve muito rápido, ó. Vocês viram, né? Eu comecei falando com vocês aqui, ó. Já dissolveu, ó. Já tá totalmente dissolvido, ó. E agora sim eu vou vir com o creme de leite, tá bom? Ó, e agora eu vou jogar aqui, ó, creme de leite. E vou mexer novamente, tá? Não liguei o fogo ainda, tá? Isso aqui é fora do fogo. Aí eu vou mexer até dissolver esse creme de leite todinho aqui. Tá vendo como fica mais fácil? Antigamente, quando eu comecei na confeitaria, eu misturava tudo e aí ficava aquele tempão até dissolver todo o leitinho e o chocolate. E dessa forma não, gente, é super rápido. Então, uma ótima dica que eu dou aqui pra vocês, tá? Leite condensado, o pó que você vai utilizar, no caso do chocolate em pó, o leitinho ou o leite em pó que você vai utilizar. E depois o creme de leite. Dá super certo. Pronto, gente, brigadeiro. Esse aqui é o dos morangos do amor, já está pronto. Olha, gente, o ponto. Tá vendo que a panela deu aqui queimadinha no fundo? Então vou ter que lavar pra poder fazer outro brigadeiro. Se acontecer isso, você lava, tá, gente? Porque se você for usar assim, vai queimar, vai ficar horrível. Então aqui, ó, você faz esse ponto aqui, ó. O brigadeiro não se une, então está no ponto perfeito. E ele, ó, praticamente nem cai da espátula. Pra fazer morango do amor, a gente tem que ser um brigadeiro bem firme, tá? Não pode ser brigadeiro mole, senão não dá certo. Na hora que você pôr na calda, vai derreter tudo. Então ele tem que estar bem firme assim mesmo, ó, parecendo uma massa mesmo, ó. Então esse é o ponto perfeito para fazer o morango do amor. Bom, gente, fiz o segundo brigadeiro. Eu fiz fiz o creme de ninho que eu mostrei para vocês. Fiz o brigadeiro de ninho, que foi o do morango do amor, que tá ali no prato. E fiz esses daqui que são das caixinhas dos Dia dos Namorados, tá? E aí eu faço na placa porcionadora porque fica mais fácil, mais prático, tá? Essa placa aqui, ela pesa 12 gramas. E os brigadeiros que vai na caixinha do Dia dos Namorados é de 25 gramas. Então, eu vou pegar duas bolinhas dessas, juntar e fazer o brigadeiro. Então, fica mais prático para não ter que ficar pesando uma por uma, para dar mais trabalho. Como eu vou colocar no delivery, no iFood, no Kita, então, para ficar mais prático, mais rápido, eu tô fazendo dessa forma, tá? E aí, quando eu vou congelar também, eu congelo meus brigadeiros assim. Eu coloco na placa, deixo esfriar, coloco na geladeira para esfriar, sempre com plastiquinho assim, ó, em contato, para não criar película, tá, no brigadeiro. E aí depois eu tiro a placa aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que tira, é só puxar aqui e eles saem tudo. E aí eu coloco em bandejinha de isopor, eles separadinho e congelo. E aí conforme vai sair no pedido, eu tiro a quantidade que eu vou utilizar, descongelo na hora, em uns 4, 5 segundos no micro-ondas. E já utilizo tanto de ninho quanto de brigadeiro. Então eu tenho as opções de brigadeiro unitário no meu delivery, né? E aí eu vendo os brigadeiros de 25 gramas. Aí eu tenho brigadeiro tradicional, tenho de ferreiro, tenho brigadeiro com confete colorido, tenho ninho com Nutella, tem surpresa de uva. Então tem bastante opção e aí eu consigo fazer tudo na hora. Então eu faço dessa forma, eu coloco na placa, congelo, depois eu tiro, congelo eles separadinhos, sai o pedido, eu vou lá, abro o saquinho, pego a quantidade que eu vou utilizar, descongelo, monto o pedido e pronto. Fica muito mais prático, gente. E aí eu fiz esses daqui, vou deixar na geladeira para esfriar mais rápido, porque eu vou precisar usar de novo a placa para pôr os de brigadeiro de chocolate. Então agora eu vou lavar a panela, tá ali, acabei de usar, né? Vou lavar para fazer o de maracujá.
E aí depois eu vou ter que lavar de novo pra fazer o de brigadeiro. Como eu só tenho uma panela, eu tenho que fazer dessa forma. Quem tem mais de uma já ajuda, né? Como eu só tenho uma, então é dessa forma que eu faço, tá bom? Então é isso, essa dica que eu passei pra vocês, ó, do saquinho é muito importante, pra não criar aquela película dura em cima do brigadeiro, tá? Então sempre coloca o saquinho em contato, mesmo que você não for pôr na geladeira. Mesmo que você for deixar esfriar em temperatura ambiente, tem que pôr o saquinho, tá bom? É muito importante pra não criar película no seu brigadeiro. E aí fica assim, ó, na placa, e vou deixar ali na geladeira esfriando. Gente, agora eu fiz os 2 brigadeiros. Tô falando baixo que o meu bebê tá dormindo já e a minha filha também tá dormindo. Fiz os 2 brigadeiros de ninho, né? Que era o do Morango do Amor e das caixinhas de Dia dos Namorados. Tô deixando a panela de molho ali na água pra poder lavar ela, pra poder fazer o de maracujá. Enquanto isso, eu vou fazer os cookies. Eu faço cookie na marmita pra vender no delivery. Eu uso aquelas marmitinhas de 135 ml, elas são pequenininhas, mas é uma porção assim, gente, maravilhosa. Eu como direto aqui, eu sempre pego pra, às vezes dá vontade, eu pego um aço na hora e como. É uma porção maravilhosa, perfeito, não precisa de mais do que aquilo. E aí os cookies ficam com peso de 150 gramas. Eu coloco 110 gramas de massa e vai 40 gramas de Nutella. Eles são bem recheados, bem pesadinhos. Eu asso na hora, então eu faço eles, eu faço a massa, coloco na marmita, recheio e congelo. E aí na hora que sai pedido, eu tiro 20 minutinhos no forno, ele assa rapidão, muito bom. E aí vai bem quentinho pro cliente, gente, é uma delícia que eu asso e como na hora que cookie, eu amo cookie. E aí eu até falei pro meu filho, a gente mais come do que vende. Mas tá saindo bastante, bastante mesmo. Nos aplicativos o pessoal tá gostando. No iFood, semana passada saiu acho que uns 4, 5 no iFood. No Kita também saiu. Então o pessoal tá gostando. E aí agora eu vou repor pra não ficar sem, né? Que já tem uns 3 dias que eu acho que o último pedido que saiu foi domingo, foi quando acabou. Hoje já é quinta, né? Eu não repus ainda. Então eu vou repor, porque amanhã, como é dia dos namorados, né? Geralmente sai mais pedido nessas datas, né? E aí o pessoal gosta muito dessas coisas. Então eu vou fazer. Eu uso chocolate nobre picado, tá? Tem a opção do gota, do chocolate em gota, né? Mas eu prefiro picar o chocolate, colocar, que eu acho que fica uma textura muito boa, tá bom? E eu vou tentar mostrar pra vocês eu fazendo o cookie. Vou tentar, não vou garantir.
钟声即将要敲响，城市的街头热闹非凡的景象，环境的人群都已准备妥当，等待那瞬间的绽放。霓虹闪烁的光芒，映照在每个人的脸庞，欢乐的氛围在四处飘荡，期待那时刻的欢唱。在心眼钟声响起的那一秒，城市的每个角落都充满热闹，这是属于我们的特殊时刻，展示着无尽的喜悦与美好。在心眼钟声响起的那一秒，我们的欢声笑语都随风飘渺，这是属于我们的热切期盼，随着那烟花的绽放而来到。钟声即将要敲响，城市的街头热闹非凡的景象，环境的人群都已准备妥当，等待那瞬间的绽放。霓虹闪烁的。Tô aqui, gente, higienizando os morangos, ó. Eles precisam estar sequinhos para amanhã, para fazer os morangos do amor. Fica 10 minutos aqui e aí eu já retiro. Gente, toda vez que eu faço cookie, eu asso pra mim e pro meu filho comer, que a gente gosta muito, né? E aí eu assei aqui 20 minutinhos no forno. No meu forno fica a 210 graus, tá? Já fiz os testes com ele mais baixo, não dá certo, demora muito, a Nutella fica seca. Então eu fui testando, foram 7 cookies até eu acertar o tempo certinho. E aí fica 20 minutos a 210 graus e eles ficam assim, ó, perfeitos. Cresce, tá vendo, ó? E aí eu vou esperar esfriar um pouquinho pra me dar uma colherada aqui pra vocês verem como que fica delicioso esse cookie, gente. Fica crocante por fora, macio por dentro. A Nutella fica bem cremosa, é perfeito. A gente já deu uma esfriada, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês cortando. Vou tentar, tá? Peraí. Eu tô com uma mão só. Eu guardei a ring light e eu não quero pegar de novo. Mas eu vou tentar aqui cortar pra vocês verem como que ele fica perfeito, gente. Ó, crocante, tá vendo? Por fora. E por dentro, mega macio, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. A Nutella perfeita. Ó, crocantezinho. Delicioso. Muito bom. Olha isso. Gente, isso aqui é delicioso, gente. Pelo amor de Deus. Quem inventou isso aqui foi um gênio. Porque isso aqui é perfeito. Olha isso, a Nutella escorrendo ali, ó. Muito bom. Delicioso. Eu viciei nesse cookie, gente. Não fico sem fazer. E os clientes estão amando. Tá vendendo bastante. Muito bom. Gente, é simplesmente perfeito. Não consigo nem falar disso aqui, gente. Olha. Olha isso aqui. Muito bom. Perfeito. Perfeito mesmo, olha. Delicioso, gente. Muito bom. Galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz produção de cookie, fiz bastante produção. Não saiu pedido hoje, quinta-feira, não saiu pedido também.
Amanhã, dia 12, Dia dos Namorados, vou começar outro vídeo filmando amanhã, tá bom? Então, esse vídeo se encerra hoje, quinta-feira. Então, o vídeo ficou segunda, terça, quarta e quinta pra vocês, tá bom? E aí é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado quando tiver novos vídeos. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.